Bom dia, eu sou a Karine. Eu sou o William. E a gente vai hoje fazer aqui um bate-papo, né, um podcast, para a gente poder encerrar essa Semana Nacional das Famílias. E aí a nossa ideia foi trazer justamente duas famílias com suas experiências para poder passar, né, alguns ensinamentos do que viveram, do que estudaram, para que outras famílias também possam ser enriquecidas com a experiência de vocês. Nós fizemos uma votação e o tema que os pais da paróquia escolheram foi ansiedade infantil e saúde mental, da criança, do adolescente, do jovem. Então a gente gostaria de falar com vocês, né, sobre isso hoje. Nós somos casados há 7 anos, temos 4 filhos, 6, 4, 2 e um bebê de 7 meses. E também estamos aqui sedentos em aprender e conversar um pouco com vocês sobre isso. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Bom dia a todos, eu me chamo Rafael, sou o marido da Tatiane, somos casados há 16 anos, vamos completar agora. Temos 4 filhos, né? Um de 12, um de 9, um de 5 e um de 3. Tá? E é muito legal a gente ter essa oportunidade, né? Que a gente passa um pouco da nossa vivência, do que a gente aprende, né? Mais a minha esposa, que é da área, né? É psicóloga. Então a gente vai adquirindo conhecimento junto com a vivência. É muito legal. Eu sou Tatiane, do Rafael. Estou na área da educação há alguns anos, né? Tenho 23 anos de formação profissional e atuação na educação. E sou psicóloga também há 17 anos, então já tenho bastante tempo, né? Os filhos a gente não precisa dizer, né? Que a gente tem os 4 aqui, estão ali no cantinho. Então é muito gostoso estar aqui com vocês, falando um pouquinho da educação, que é sempre um desafio. E a gente tem a teoria, a gente estuda, mas a prática, né, nos convida muitas vezes a repensar sempre, né, na nossa atuação. Bom dia, meu nome é Laís, agradeço o convite de estar aqui podendo partilhar um pouquinho com vocês da minha experiência. Eu sou mãe de 2 rapazes, sou avó de duas crianças e fui casada há 21 anos e hoje atualmente sou viúva. Muito obrigada pelo convite. Sim, a gente queria começar, né, a falar um pouco sobre esse tema específico, né, ansiedade infantil. Então, assim, a gente vê hoje muitas famílias, né, assim, escuta, vê estudos, né, na própria internet, muitos conteúdos sobre isso, e vê que é uma crescente, infelizmente, né. Estava analisando alguns dados esses dias, e na última década, o número de crianças e adolescentes com ansiedade, ele já é maior do que de adultos. É quando a gente faz a comparação numa amostragem. Então já temos mais crianças sofrendo e fazendo acompanhamento, né, do transtorno da ansiedade do que adultos. E aí, quando a gente pensa em infância, a gente pensa num tempo de brincadeira, de alegria, né, de despreocupação, até mesmo quando a gente, hoje, né, imerso às vezes nas nossas preocupações de adulto, a gente sempre pensa um pouquinho, né, poxa, como era bom ser criança, né? Como era bom a gente só se preocupar com a brincadeira. A gente vivia um dia de cada vez, né? A gente vivia na pele a palavra de Jesus, cada dia com a sua preocupação. A gente não estava pensando no que ia acontecer depois. Então, sim, claro, quando a gente tem também, né, uma família, um suporte, que a gente sabe que pode confiar, né? A criança sabe que pode confiar plenamente. E hoje em dia a gente vê justamente nessa fase de tanta... que o mundo deveria ser um mundo cor-de-rosas, as crianças começaram, né, enfim, a sofrer com esse transtorno, né, a adoecer cada vez mais, né? Seguindo essa análise prévia, né, que a gente enxerga em uma realidade de já muitos anos acontecendo, é inevitável a gente tratar, como a gente estava conversando outro dia, né, a questão de telas, a questão de muita influência do mundo de hoje, nessa pressão que a gente impõe para as crianças. E, assim,
A gente sabe que tem tudo isso e a gente não fala sobre a radicalização, né, de um tema. A gente fala sobre o equilíbrio. É sempre bom trazer equilíbrio. E é legal ter como uma pessoa que vai poder trazer tecnicamente, com experiências de vida também, né? A Tatiana, como se colocou aqui, já na área trabalhando, né? Mas é interessante a gente, como a Karine falou, a gente está aqui para aprender, para divulgar uma preocupação, divulgar muitas vezes uma experiência que pode ser a realidade de muitas pessoas, né? E com esses dados que são bem complicados, são alarmantes, a cada ano vem piorando, né? E é isso, né, que a gente busca, né, e anseia realmente em colocar à mesa. Vale a pena ressaltar que a ansiedade é natural do ser humano, né? A Tati pode falar melhor do que eu. A ansiedade, ela tem sua razão, salvo uma criança. Quem nunca entrou no carro e a criança fica lá, papai, já chegamos? Papai, falta muito? Papai, papai. Isso é ansiedade, mas é uma ansiedade sadia, não é preocupante. O problema da ansiedade é quando ela extrapola, quando ela passa a ser uma doença. E aí sim, começa a trazer consequências para a criança e para a família no geral, né? Isso é que tem que ser trabalhado através disso. Então, isso que a gente estava debatendo em casa também sobre esse tema, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Que hoje tudo vira um pouco patológico, né? Algumas pessoas quando chegam para mim na clínica, adolescentes principalmente, né? Não, porque eu estou tendo uma crise de ansiedade. Tá, então descreve para mim essa crise de ansiedade. Não está tendo crise de ansiedade nenhuma, ele está ansioso por uma coisa, isso é normal, né? Isso é necessário a gente entender que todo mundo tem, e é um instinto de proteção do ser humano, né? Então, a gente quando tem um evento que vai acontecer, né? Quando no nosso casamento ia acontecer, a gente estava ali contando os dias, né? Esperando, dava aquele frio na barriga, né? Quem nunca, né? O filho vai nascer, ai meu Deus, que dia que vai ser? Ai, será que não? Né? Isso é normal e é super gostoso você aproveitar, né, esse tempo, mas dá aquele frio na barriga. Agora, a gente só tem que prestar atenção quando vira patológico, quando as atividades cotidianas elas começam a ser interferidas por conta desses sentimentos que se tem, né? Tanto a ansiedade, a depressão infantil ou adolescente, é quando a criança não faz mais aquela atividade que ela faria por conta desses sintomas que ela vai tendo, né? E sempre, né? Todo profissional de psicologia, quando ele vai receber uma criança, ele vai tratar a criança, mas ele vai tratar a família. Que a criança ela está trazendo um sintoma daquele meio familiar. Então, isso quando você traz para mim esses dados, falando, né, que o número de crianças ansiosas, né, ou com tratamento de ansiedade, crianças e adolescentes, é maior do que os adultos, isso só reflete, né, a nossa sociedade. Por quê? Né, as famílias estão cada vez mais soltas. Né, as crianças, os jovens, eles estão assim vivendo à deriva. E, obviamente, a criança ela não conhece o mundo, ela não sabe nomear os sentimentos e ela não entende aquilo que ela sente. E aquilo vai criando uma volúpia que, se ela tivesse uma orientação, um lar funcional, onde tivesse os pais que orientassem, que soubessem dizer para eles assim, olha, isso que você está sentindo é normal, esse friozinho na barriga que você está sentindo é porque você quer muito que aquilo chegue logo. E isso é normal, a criança vai entendendo. A criança está com raiva, olha, você está com raiva, o que aconteceu? Nomear os sentimentos faz toda a diferença na educação da criança. E a gente não pensa muito nisso, né? Isso é educar os afetos, né? A criança entendeu, olha, tem criança que vai lá e está comendo. Meu filho, olha, você está ansioso que uma coisa aconteça, como você não sabe por onde descarregar isso, você está comendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer outra coisa? Vamos jogar uma bola, né? Coisas que a gente fazia quando a gente era criança. Por que antigamente não tinha esse número grande de crianças ansiosas, nem, né, com tantas, ou buscando tantas patologias na infância? Porque a criança brincava, a criança tinha uma rotina, a criança tinha um convívio familiar. Né? Claro que lares disfuncionais sempre existiram,
né? Porque a gente está aí, né, uma sociedade feita de pessoas, né? Então, vários dos funcionais sempre existiram, mas de uma maneira geral, as famílias se organizavam de uma outra estrutura. Na medida que o seio familiar ele foi sendo desconstruído ao longo dos anos, e isso está sendo refletido nessas patologias das crianças. Então, a criança não sabe nem onde ela mora, a criança não sabe nem quem está ali, porque entra e sai de gente dentro da casa, ela não sabe qual é o espaço que ela está. Obviamente, né, isso vai ser descarregado numa ansiedade, né, em outros sintomas, porque não é só a ansiedade, né? Tem a depressão, né? Tem as próprias questões psiquiátricas que vão se manifestando desde a infância, que talvez não se manifestariam em momento nenhum da vida, mas se manifestam na infância porque já tem uma desconstrução, né, dentro desse seio familiar, dentro da casa. Né? Você pode esperar ver que hoje em dia a cultura do instantâneo, né, também traz isso, traz essa ansiedade. Antigamente, ela falou antigamente, né, eu sou da década de 70, né, meio da década de 70, eu escrevi carta, eu esperava, a gente saía para brincar e não tinha ninguém, porque não tinha celular, não tinha como achar, a gente brincava, voltava, tomava bronca da mãe, tudo normal, a vida assim continua. Hoje tudo é muito... Chega lá, hoje tudo é instantâneo. Isso reflete nas crianças também. As crianças estão no instantâneo. Tá? Se o adulto não é bom para o adulto, imagine para a criança. Né? Então, isso traz consequências. Isso traz para a gente que somos adultos, para as crianças de uma forma muito mais gritante. Né? Então, por isso que tem essa situação toda que vem acontecendo hoje. Só para ratificar tudo que já foi falado, porque realmente o que eu vejo é que essa situação da questão emocional das crianças vem muito mesmo da família. Então, às vezes provavelmente, né, chegam nos consultórios, mas tem que começar pela família, porque é uma situação que a família também não tem essa consciência que é importante estar sempre interagindo os pais com as crianças e observando quando tem alguma reação, alguma atitude agressiva, porque provavelmente também pode acontecer de uma criança passar por bullying e não ter coragem de falar para os pais. Então, quando a criança tem aquela reação ou agressiva, ou então de fechamento, isso é muito preocupante e temos que sempre estar em observação. Puxando esse ponto que você falou, tia Laís, as famílias realmente elas estão cada vez mais separadas. Então, a criança muitas vezes já tem até acesso ao celular próprio, então ela já está ali no mundo dela, os pais também, né, estamos cada vez mais viciados, né, naquela, porque não tem outro nome para isso, é realmente um vício. Então, os pais já não sabem mais o que acontece com os filhos. Às vezes, assim, a escola intervém e o pai fica, não, mas o meu filho faz isso, meu filho está agindo assim, porque nem ele mais conhece o filho dele. Ele nem sabe mais como o filho dele está reagindo às provocações, como o filho dele está se portando diante de outras crianças. Primeiro, né, muitas escolas hoje é o estudo integral. Então, a criança entra ali de manhã, ela vai sair dali no fim do dia. Aí o pai, né, busca, ou às vezes nem é o pai, é outra pessoa, porque o pai e a mãe, né, ainda estão no trabalho. A criança chega em casa, às vezes tem uma janta que não é em família, ou então em família, cada um com o celular na mesa. Não tem tempo de conversa, não tem uma história, não tem, né, um buscar saber como está a vida da criança na escola. E a escola acaba tendo que fazer esse papel de paz, de educação, e aí muitas vezes a criança vai buscar um tratamento psicológico porque a escola mandou. Nem foram os pais que entenderam que aquela criança precisava de um tratamento psicológico. Então, realmente, assim, esse afastamento dos pais com os filhos, adolescentes e crianças, e os pais também cada vez mais ansiosos, né? Isso que o Rafael falou, assim, eu vejo na minha casa, hoje em dia a gente compra tudo pela internet, né? E aí, sim, a maior parte das coisas. E aí eu comprei, né, esse livrinho do Bob Good para minha filha mais velha, porque a mais nova falou que não queria. Depois, quando chegou, ela quis também.
Aí ela falou, mãe, eu quero também, o Bob Good. Eu falei, tá bem, eu vou comprar. No mesmo dia, já chegou meu livro do Bob Good? Eu falei, não é assim, eu tenho que fazer um pedido, aí a loja vai enviar, e ela perguntava no mesmo dia, é hoje que vai chegar o livro do Bob Good? Aí no dia seguinte, já chegou o livro do Bob Good? Não é assim, tem que esperar. Então assim, como hoje está tudo muito fácil, né? Você pede a comida, ela chega em meia hora, né? Você faz um pedido, às vezes no dia seguinte já está na sua casa, e as crianças estão imersas, né, nesse mundo, nesse fluir do nosso cotidiano. Então realmente elas não entendem que alguma coisa tem que esperar, que alguma coisa não vai ser naquele momento, porque para elas é tudo o tempo todo, né? Só mesmo antes de partir para a próxima pergunta, né? Não sei se vai ser para a tia Laís, mas acho que tem mais um tema que a gente vai trazer, mas é porque a Karine tocou num ponto que é importante a gente entender, que ela falou sobre o vício. E o vício é uma dependência, né? E a gente precisa entender que a questão não é nós precisarmos do celular, porque o mundo está empurrando a gente cada vez mais para isso. Quem aqui, se ficar sem o celular, vai ficar meio assim, desnorteado, né? Perdido para onde vai, o que vai fazer, né? Porque às vezes é um pagamento no banco, vai ser feito pelo celular, né? Uma ligação para resolver um problema, uma compra que você precisa fazer, vai fazer pelo celular. Se locomover, pegar um Uber, né? Então tem muitas coisas que a gente depende do celular para viver. Então, eu penso assim no seguinte sentido: já que a gente precisa tanto do aparelho telefônico, já que a gente precisa tanto que ele nos abençoe, que a gente possa utilizar ele para realmente nos abençoar e que ele não roube os momentos que a gente precisa ter com a nossa família. E, de repente, utilizando o momento que o celular vai descarregar, sei lá, uma técnica poderia ser, vou conjecturar aqui uma realidade. O telefone está descarregando, eu vou falar assim, eu em vez de colocar o telefone para carregar e ficar mexendo, vou parar de mexer no telefone, vou botar para carregar, e nesse tempo que o telefone está carregando, eu vou brincar, vou fazer alguma coisa com meu filho, vou estudar alguma coisa. Até isso dificulta um pouco, porque tem celulares que carregam hoje em meia hora, né? Mas assim, eu estou dando um exemplo de uma possibilidade, porque tem gente que vai ficar com o telefone, vai plugar o carregador e vai continuar mexendo no telefone com o carregador plugado. Então assim, de repente um alerta. Apareceu, está descarregando em 20%. Deixa o telefone de lado, bota para carregar. Aí, para dormir, né, também tem outras alternativas. Vai dormir, deixa o telefone, para ali uma hora antes de você dormir. Eu sei que é difícil, ninguém está falando, como eu disse no início, não é radicalizar o uso do telefone, radicalizar o uso de telas, mas é equilibrar. Porque realmente isso pode roubar os momentos que, quando a gente fala de vício, de dependência, a pessoa pode dar uma desculpa nesse sentido. Fala, não, mas eu preciso do telefone. Eu preciso para isso que eu estudo com o telefone, porque eu trabalho com o telefone, eu preciso ligar, preciso comprar, preciso pedir um Uber, né? E aí, não, então eu estou sempre fazendo alguma coisa. Nem sempre eu estou vendo besteira na rede social. Nem sempre eu estou ali como entretenimento apenas, né? Mas é interessante trazer que é uma realidade que o mundo nos empurra hoje para o uso do telefone e do celular. E a gente fala muito diretamente ao telefone e ao celular, não de notebook, porque a gente sabe que ele é vamos colocar ele como um grande vilão, né? Mas tem outras telas também, tem a televisão, tem, enfim. Mas vamos abordar aqui o telefone e o celular nesse exemplo, porque é realmente isso. A gente depende dele. Então a gente não pode deixar que ele domine as ações, né? Eu acho que fica um alerta, uma lamparazinha ali para sempre que tiver oportunidade, buscar sempre, está vendo, de repente os aplicativos que mapeiem isso, a quantidade de horas que você está utilizando uma rede social, etc., para que nós consigamos nos policiar e evitar que eles roubem esses momentos. Como a Karine bem falou, às vezes o seu filho está apresentando uma coisa que você nem sabe o que ele está apresentando, porque você já não dá a devida atenção, porque você acha que é só colocar ele para a escola, pegar o telefone, fica no telefone, quando ele volta, coloca ele numa televisão para ver no YouTube e você volta para o telefone. E você já não convive mais com seu filho, você já não tem mais aquelas percepções que a Tati bem colocou aqui, a criança que está comendo muito, a criança que talvez está muito eufórica ou coisa assim,
que é um pouco da pergunta anterior, né, mas com a pergunta que pode vir a seguir, realmente trazer esse entendimento de que é uma realidade que precisa ser enfrentada, que o telefone ele pode ser um canal de bênção para a nossa vida, como pode ser um vilão, pode roubar esses momentos, e a gente já sabe disso. O que eu quero trazer aqui é só realmente reforçar para que a gente tenha um policiamento melhor das nossas ações ou estratégias que possam viabilizar uma atenção a mais para a nossa família, né? Vocês trouxeram a questão do vício, né? É legal a gente... Isso é uma coisa que eu falo sempre, né, com os pacientes e com as crianças. Ó, tá vendo aqui? Ó? Ela pegou o telefone e ela abriu, olha aqui. Peraí, deixa a mamãe mostrar aqui. Ela abriu a câmera. O que acontece? Por que as crianças hoje, elas veem os eletrônicos e elas já pegam? Né, que é o que o William está falando. Né? Os adultos estão com o aparelho de celular o tempo todo na mão. A gente vai ao banheiro, a gente leva o telefone. E o tempo todo a gente está com o telefone na mão. É interessante a gente falar para as crianças também o que a gente está fazendo com o telefone. Por quê? Porque eles não entendem o que a gente está fazendo. Eles veem a gente com o telefone na mão. O que você está fazendo com o telefone? Eles acham que a gente está ou jogando ou vendo, sei lá, o que eles fariam no telefone, eles acham que a gente está fazendo. Então é interessante que a gente fale, olha, a mamãe está trabalhando, olha aqui, a mamãe está no banco, a mamãe foi fazendo não sei o quê, olha, a mamãe trabalha no telefone. Então, por isso que você vê a mamãe muito tempo no telefone. E aquilo, né, o exemplo, né, as palavras, elas convertem, né, mas o exemplo arrasta. Então, as crianças veem a gente com o telefone e depois a gente quer que elas tenham 0 telas, que é o que acontece. Você viu que ela pegou o telefone está bloqueado, o que ela fez? Abriu a câmera, tira foto, faz print, começa a desenhar no print, que é o que eles sabem fazer. E eles acham que a gente está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o mundo visto pelas crianças é visto com... Eles veem, enxergam o mundo dessa maneira. A gente acha que eles estão vendo da maneira que a gente vê. E dentro da educação, o que a gente precisa pensar, trazendo a coisa do vício novamente, né? O vício é um ato, né, operativo ruim. É algo que a gente repete e que não faz bem pra gente. Isso é um vício. Então, a gente, adulto, tem vários vícios. A gente tem o vício da preguiça, a gente tem o vício da desordem, a gente tem vários vícios. Né? E a virtude, né, o hábito, que a gente confunde essas palavras. Né? No cotidiano, as pessoas falam, não, eu tenho o hábito de chegar atrasada. Não, chegar atrasado não é hábito. Né? Se é algo ruim, é um vício. E a gente tem medo porque acha essa palavra muito pesada. Né? E aí quando você fala vício, a pessoa, eu não sou viciado. Não todo mundo é viciado. Né? Todo mundo é. E a gente tem que lutar para não ser. Então o que a gente tem que fazer? O movimento contrário. Fazer atitudes positivas, repetitivas, até que aquilo vire uma virtude. Então eu vou lá, repetir, até que aquilo vire um hábito, porque é bom, né? E à medida que eu vou empregando a minha inteligência nessas ações, aí vira uma virtude. E aquilo vai sendo impregnado dentro do meu coração. Então isso com a criança, né? E quando a gente fala de ansiedade, isso está ligado diretamente. Por quê? Primeiro, né, tem 4 hábitos, pensando agora dessa definição, tem 4 hábitos básicos que se a gente quer que a criança se desenvolva, a gente quer que ela seja estudiosa, leitora, tenha um bom raciocínio matemático, o que a gente precisa antes, né, para que a criança tenha esse desenvolvimento? Esses 4 hábitos básicos. Vou falar aqui a invenção da roda. Né? São hábitos básicos, mas que muitas famílias têm negligenciado isso. Então, vou falar. Sono. O sono. Que coisa, né? Aí a gente pensa pra gente também. O adulto também. Para os adultos, né? Eu trabalho isso com os meus pacientes na clínica, né? São os 5 pilares. Para as crianças, são os 4 hábitos básicos, porque são crianças pequenas, né? E a gente tem um outro foco. Então, a gente precisa dar a base para que esses 5 pilares mais na frente sejam sustentados. Então, quando a gente pensa nesses 4 hábitos básicos, eu penso no sono. A criança precisa dormir. Hora para dormir, hora para acordar.
ela precisa ter a quantidade de sono necessária, assim como a gente, porque um dos pilares para os adultos também é o sono. Então, a gente precisa olhar nisso. Sono, alimentação, a criança precisa ter um local para comer, ela precisa comer com a família, ela precisa, porque ao falar de alimentação, a gente pensa logo no que comer. Isso é importante? É, claro, para o adulto também. Comer um monte de porcaria, um monte de açúcar, um monte de alimento processado, isso tudo é ruim mesmo, para a criança e para o adulto. Então a gente pensa na alimentação, a gente pensa num horário para o café da manhã, num horário para o almoço, num horário para o lanche, num horário para o jantar. Num local, essa família come à mesa. Ah, não é possível, porque fulano está no trabalho, outro está no então a gente come com quem está em casa. Mas porque não é só a alimentação em si, mas o convívio familiar, ele cresce muito quando está todo mundo à mesa. Né? Sem aparelho eletrônico, sem televisão ligada, sem o celular na mesa, né? Onde todo mundo está ali, né? Para trocar. Que é a hora que os pais, né? Os pais têm que ser espertos, né? Porque de uma maneira muito natural, mas intencional, buscar os assuntos para serem trazidos para o horário da comida. Como é que vai ser o dia na escola? Olha, eu vi que ele tem um amiguinho, não sei o quê. Tem vezes que você quer tratar um assunto que você não sabe como, leva para a hora do jantar, para a hora do almoço, né, de uma maneira assim muito tranquila, porque ali você vai conseguir ter uma opinião dos outros, os outros irmãos estão escutando, você está falando. Claro que a gente tem que ter um momento individual com cada filho, mas ali na mesa você consegue falar coisas que todo mundo está escutando. Então esse é o segundo pilar, né? Falando aqui muito rapidamente, para a gente não... Higiene. A criança precisa, né, de um ambiente limpo, organizado, ela precisa ter o corpo dela, né, bem cuidado. Então desde pequenininho, né, tem vezes que a gente, não sei se eu troco a fralda, a criança sujou, não sei se limpo, não sei se limpo, né, que está muito impregnado nessa coisa da autonomia. A criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo a cuidar dela, ela começa a perceber, eu estou com a boca suja, aí eu estou descabelada, eu me sujei, eu tenho que tomar banho, né? A criança quando vai começando a ter essa percepção corporal, né, que ela está de fraldinha ainda, ela começa a saber que ela fez alguma coisa, né? Eu vi o João aqui falando, ele viu a irmã, ele estava xixi, ele usa a fralda, mas ele estava querendo ir no banheiro, né? Isso por quê? Porque a criança tem uma percepção de si, né? E quando a gente fala de higiene, a gente pensa que é uma coisa só material, mas a gente não pode esquecer que o ser humano, ele é corpo e alma. Nós somos únicos, né? Que a gente vem ao longo da história e tudo mais, né? Vem com essa coisa, né? Que o corpo é o cárcere da alma. Não existe, né? O corpo é a alma é o corpo. É claro, né? Que o ser humano tem não foi criado para isso, mas ele tem essa ruptura que é com a morte, né, que a alma abandona o corpo, e com isso o corpo vai se deteriorando, mas nós não fomos criados para ter essa separação. Então, por isso que a gente sofre. Então, tudo que o nosso corpo vivencia, a nossa alma vivencia. E tudo que a nossa alma vivencia, o nosso corpo vivencia. Então, a gente vê hoje, né, os estudos das doenças psicossomáticas, a gente sabe, a gente está preocupado, dá logo uma dor de barriga, né, a gente está lá com a dor de cabeça, a dor nas costas, né? Por quê? Porque tudo que a nossa alma está sentindo, o nosso corpo também está. E assim vice-versa, né? Aquelas histórias, meu corpo, minhas regras, isso não tem o menor sentido dentro do desenvolvimento antropológico humano, não tem o menor sentido. Lavou tá novo, né? Eu vou fazer o que eu quiser, depois não tem problema. Não, ficam marcas na sua alma, né? E isso é uma construção que começa lá, com as crianças pequenininhas, com essa percepção corporal, com a criança entender quem é o corpo dela, como é o corpo dela, para que serve cada parte do corpo dela, enfim, higiene, sono, alimentação, higiene e ordem. Então a gente acha que a ordem, tanto mental quanto material, né, ela precisa estar instaurada na rotina da criança. A ordem, que aí eu já entro na pergunta mais para frente, mas quando a gente pensa na ordem mental, né, é Deus, né, o poder superior, seja lá que crença as pessoas tenham, mas ela tem que entender que ela é uma criatura. O ser humano é uma criatura. Então, ela não se autocriou, né, e todo ser humano tem essa percepção, né, que ela não veio
ela surgiu, né? Ela não é. Então, ela foi criada, ela foi gerada, né, por uma família, né? Foi gerada num ventre materno. Então, ela foi criada. Então, tem que entender que essa alma veio de algum lugar. Então, ela tem que entender que tem um Deus, um poder superior que está ali. Então, isso tem que estar dentro da cabeça da criança, que ela é submissa a esse Deus. Depois, ela tem que entender que o outro está acima dela. Não no sentido patológico, que a gente sabe que tem algumas pessoas, né, que colocam, endeusam os outros, né? E aí já está desordenado, porque se você tirou Deus do seu lugar, você já desorganizou o negócio. Então, a ordem mental é sempre essa: Deus, os outros e nós. Por que não a gente na frente dos outros? Porque a gente tem lá uma marquinha que tem lá dentro do nosso coração, que é o egoísmo. Se a gente colocar a gente na frente do outro, a gente vai esquecer completamente. E aí vai desordenar mais ainda, porque a gente vai ocupar o lugar de Deus. Então, por isso que é sempre a ordem mental, que aí está dentro de uma educação moral, de fé das crianças, que é ordenar isso para as crianças desde pequenininhas. E a ordem material, que é necessária. Então, a criança precisa, que aí está dentro de uma rotina. Se a criança tem, aí está dentro do sono e da alimentação também. Se a criança tem um horário para dormir, um horário para acordar, olha a rotina já sendo estabelecida. Ela tem um horário para tomar café, ela tem um horário para o almoço, ela tem um horário para o lanche. Olha a rotina. Isso é fundamental na diminuição da ansiedade infantil. Por quê? Assim como a criança também precisa de previsibilidade. Quando ela não entende o que vem depois, isso causa uma agonia na criança, que é o que o Rafael falou no começo. A criança a gente vai para uma festa, ela fica perguntando: já chegou? Tá chegando? Falta quanto? Vai viajar? Tá chegando? Falta quanto? Demora? Isso aqui? Por que ela faz isso? Lá em casa, por exemplo, tem uma festa, a gente avisa um dia antes. Ou então de manhã: hoje a gente vai fazer isso, vai ter a festa de fulano. Sim, a gente não avisa com antecedência, porque sabe que a criança demora a ter essa elaboração. E quando é muito pequena, não tem uma elaboração de espaço-tempo. Então ela fica perguntando, que é o que do Bob Good, cadê? Não chegou? Não sei o quê, porque a criança não tem essa percepção. Então, eu falo muito, tá, gente? Então, assim, a diminuição da ansiedade infantil está dentro desses pilares que a gente precisa estar bem fundamentado, e um está muito conectado no outro, porque quando eu tenho essa rotina, muitas vezes muitas mães então, assim, ficam agoniadas, vão me procurar: eu não sei como é que eu faço, não sei o quê. Porque organiza a rotina da tua casa, do teu dia, já vai melhorar, porque a criança já vai entender. Eu trabalho também com muitas crianças especiais, então, crianças com autismo, que é um crescente na sociedade. E as crianças com autismo, elas têm, muitas vezes, uma rigidez cognitiva. Então, ela cria a rotina dentro da cabeça dela, e se você foge daquela rotina, ela desorganiza. Mas se você se prever essa rigidez cognitiva, por exemplo, com criança pequena, com autismo, sem autismo, se a gente colocar rotinas de desenho, horário de acordar, botar lá o bonequinho. Depois de acordar, vem o quê? O café, o desenho do café. Depois, é hora de brincar livre, um desenho de uma criança brincando, ou uma foto da própria realidade ali. A criança, ela já vai entender como é que é a rotina dela. Depois você vai almoçar para ir para a escola. Ela então entendeu. A criança, ela fica muito mais tranquila. Isso está envolvido a obediência. Meu filho é muito desobediente. Porque ele não entende o que vai acontecer depois. Então, ele fica agoniado. Então, ele faz pirraça, ele se joga no chão. Ele está com fome, ele não sabe a hora que ele vai comer. Tem vezes que a criança está ali fazendo uma pirraça só porque ele está com fome. E ele não faz ideia da hora que ele vai almoçar. Mas se ele entende, que ele sabe que depois de tal atividade ele vai almoçar, ele já sabe: a gente está na atividade, eu estou com fome, daqui a pouco eu vou comer. E aí ele fica tranquilo. Então, tudo flui, quando a gente vai organizando, essa rotina. E pensar nas crianças pequenas é pensar nesses 4 hábitos básicos. E muito, muito importante, Tati, você trazer isso aqui pra gente, pra conversa, porque a infância é a base, a primeira infância, onde você cria essa base, e aí depois você vai colher os frutos. E aí tem a fase, que eu acho que pelo menos a minha perna já tá bamba e minha filha só tem 6 anos, que é a fase da adolescência. Então, assim, é uma fase
fase de muitas mudanças, né? Na cabeça, fisiologia, tudo muda, né? E assim, nós já passamos por isso. Quando a gente vai lembrar da nossa fase, a gente, meu Deus, como eu podia pensar nisso? Como eu podia fazer aquilo, sabe? A gente até se vê assim meio bobão, né? Mas ali, vivendo naquela fase, é um mundo de descobertas, né? É o momento em que a criança vai tirar do centro da vida dela os pais, vai colocar os amigos. Então, assim, também é muito importante você perceber o ciclo de amizade que seus filhos estão inseridos. E, assim, uma coisa que a gente estava partilhando ontem, eu estava buscando alguns dados, e, assim, que me causou uma profunda tristeza. A gente estava vendo causa de morte, né? E em 2021, o suicídio foi a terceira causa de morte, né? Com mais mortes de jovens de 15 a 19 anos. Então, assim, sabe, só perdia para agressões, né? E aí acredito que tudo entre aí, assassinatos, enfim, e, se não me engano, transporte, acidentes, né? Automobilístico. Fora isso, é suicídio. Então, assim, é muito triste, né? São adolescentes ali que estão imersos em toda a confusão e estão tirando suas próprias vidas, sabe? Não estão... Um adolescente que tem a vida inteira achar que não tem mais saída para a vida dele, isso é um absurdo. Um absurdo. A nossa sociedade está extremamente doente. Se as nossas crianças e adolescentes acham que não tem mais saída para a vida dela, que uma vida que começou. E aí, né, pensando nessa fase que não é fácil, né, assim, eu ia pedir, tia Laís, que você, né, com a sua experiência, passou por 2 adolescências, né? E daqui a pouquinho chega dos netos também. Eu queria que a senhora trouxesse, assim, senhora, pensando um pouco como foi essa fase com os seus filhos, se a senhora puder listar 3 acertos, assim, que a senhora fala, não, essas 3 coisas que eu fiz, elas realmente me ajudaram a passar nessa fase com eles, ajudaram eles a chegarem na fase adulta, sabe, responsáveis, pessoas boas, né, enfim, com uma vivência de fé e de vida familiar. Olha, essa pergunta mexeu bem comigo. Então, o que acontece? Na parte da adolescência dos meus filhos, foi quando eles ficaram órfãos. Então, isso mexeu muito conosco. Antes éramos 4 e depois se tornamos 3. Eu não sei dizer se foi acertos, mas eu tentei. E eu acredito que foi certo. Primeiramente, mostrei quem é Deus na vida deles. Então, essa situação deles estarem na caminhada que eu coloquei, eles estarem em comunidade, vivendo a fé deles, foi muito importante. Que, no caso, no dia do falecimento do pai deles, no sepultamento, tinha muitos amigos da comunidade, dando suporte. Outra coisa também que eu sempre passei para meus filhos é valorizar a sua família. A sua família não é a família perfeita, mas é a sua família. Porque quando as pessoas ficam muito olhando o outro, a família do outro, conquistando o outro, se tem, se não tem, essas coisas, bens materiais, se tem estudo, eu acho que isso você perde a sua identidade. Então, isso foi um dos pilares do meu ensinamento para meus filhos. E um outro, terceiro, né? É respeito. Você respeitar o outro. Se você quer ser respeitado, respeite o outro. Nas condições que seja. Aí eu sempre falo assim, não podemos ver o outro assim, como se fosse um objeto. Se nós queremos ser valorizados, nós também temos que valorizar o outro. Então, relacionamento, quando eles começaram a namorar, olha, vocês não têm irmãs mulheres, mas por favor, respeita as meninas. A primeira coisa que eu falei, respeita. Porque a
precisa de carinho, de ouvir, de estar junto, compartilhar, dividir. Isso tudo eu passei para meus garotos. Eu acho que eu tentei fazer o melhor para eles. E assim, o que a senhora falou, né, tia? A gente vê o resultado, a gente colhe os frutos, então sabe que foi acertos. Não é uma vida perfeita, porque nenhuma família é perfeita, nenhuma mãe é perfeita, nenhum pai é perfeito. Mas o que diz se a gente conseguiu acertar mais do que errar são os frutos, né? Então, assim, são homens de bem, com famílias, né? Respeitam suas famílias, têm seus filhos, criam bem seus filhos. Então, a gente sabe que acertou, né? Não adianta falar que não causou trauma, porque pai e mãe sempre vai causar um trauma na vida e tá tudo bem. Então, assim, a gente vê o fruto e vê que dali era uma boa árvore, né? Então, assim, boa árvore dá um bom fruto, né? E o que você falou, tia, realmente são coisas que hoje as famílias perderam, e se elas conseguissem, né, recuperar isso, essa vivência, exatamente como a senhora falou, Deus em primeiro lugar. Segundo, valorizar a sua família. A gente falou um pouquinho de rede social. Rede social deveria ser uma coisa que criança e adolescente deveriam estar longe, porque nós adultos não sabemos lidar. É uma vitrine onde a gente vê a vida do outro, se compara com o outro, por vezes fica depressivo, chora. Por quê? Poxa, mas aquela mulher consegue fazer isso, aquilo. Olha como é que ela é linda, olha como é que ela tá magra, olha como é que ela malha, ela tem 50 filhos. E, entendeu? Como é que ela consegue? Pois a gente não sabe a realidade do outro, onde o outro tem problema, e às vezes a gente não tem, mas a gente só está vendo um recorte, a gente está vendo a vitrine da vida perfeita. Então imagina isso para uma criança, imagina isso para um adolescente, sabe? Como é que ele vai ver o outro tendo uma coisa que ele não tem? E antes era só um amiguinho da escola. Agora é nível mundial, ele pode ver qualquer adolescente tendo 1 milhão de coisas que ele não vai poder, a vida do outro, e aí o outro viaja aí porque parece que a família do outro é maravilhosa, e ele se compara, e ele compara a sua família. Então, isso que você falou, tia, perfeito. As crianças e depois os adolescentes, os jovens, entenderem que eles estão naquela família, e aquela família é melhor para ela porque foi Deus quem escolheu. É interessante que a tia Laís, vou me dar a liberdade aqui de chamar a tia Laís, né? Que ela falou sobre colocar Deus na vida, né, dos filhos, colocar Deus na vida da família ali, mostrar para eles os valores. E a questão de não tratar o outro como objeto, né? Entender que tem um valor, ali também tem uma pessoa que tem valor, tem alma, como a Tati me falou também tem ali os seus princípios ali, e por mais que talvez não sejam os mesmos valores, que talvez não professe a mesma fé, ou que não tenha, tem o seu direito, E nós vemos hoje, né, uma realidade no nosso mundo, século 21, 2025, nós estamos aqui numa realidade onde nós vemos tantas coisas ruins, né, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil e mundo afora. Realidades onde pessoas são objetos, onde se colocam ali como uma vitrine, né, apenas para ser um exemplo, uma influência para alguém, né? E aí satisfazer o seu ego, como a tia Laís falou ali. E assim, num mundo que oferece uma realidade não tão promissora, né, uma realidade difícil, queria entender aqui como é que Tati e Rafael, como é que vocês estão se preparando para esse momento de gente? Você sabe que tem uma mais velha que já está aí, né? Está numa fase já que vai começar a enfrentar alguns embates, e que todo o fundamento que está em casa, tudo que a tia Laís falou, né? Colocar Deus ali em primeiro lugar, trazer essa realidade para a família, colocar os valores, né? Como é que tem sido esse enfrentamento de vocês para se preparar para essa realidade de adolescência que a gente vai enfrentar aí? Então, isso é uma realidade já próxima, né, através da nossa filha mais velha, e como é que a gente tenta trabalhar isso? Na prática, muitas coisas são na prática, tá? Em primeiro na gente, o que ela falou, né, colocar Deus, o próximo e nós. E isso em pequenas coisas, né? A gente luta primeiro na gente, para a gente poder tentar passar para os nossos filhos. E é o que ela falou, o exemplo ele arrasta.
tá? E são coisas bobas, desde você levantar no ônibus, no metrô, para um mais velho sentar, até você fazer uma coisa boa pro próximo, né? Você predispor a ajudar. E, então a gente tenta, através um dos pontos da nossa vivência, passar isso para as crianças. É claro que a gente erra muito, mas a gente erra muito. Mas a gente vai tentando um auxiliar o outro, né? Muitas vezes ela dá uns toques em mim, né? Às vezes empurra mesmo, né? Toca empurrão, mas a gente vai se consertando e vai tentando fazer com que a nossa filha mais velha entenda que servir ao próximo, que buscar a Deus, que é importante. Hoje ela está na natação, né? Um esporte que ela leva mais a sério. E eu sempre falo com ela, minha filha, isso tudo que você faz não é para você, é para agradecer a Deus. Usa isso aí que você tem para que Deus seja agradecido. E aí você vai ser feliz, você vai conseguir e ainda vai ganhar o céu, que é importante, entendeu? Então a gente tem trabalhado isso assim, dessa maneira, né? Na prática, nos pontos, e na teoria que vai através até da minha esposa, que vai colocando isso nas reuniões em casa, nos jantares, né, com conversas. Ela conversa bem mais do que eu, é fato, né? Não tem nem. Você viu pelo início que eu falei 5, ela falou 15, entendeu? Então assim, a gente vai alinhando, né, meu amor? Deus quis que a mulher falasse mais que o homem, né? E aí, quando a gente fala da criança pequena, que a gente fala 4 pilares, né? A gente fala de 4 pilares básicos. Quando a criança começa a crescer, a gente começa a modificar, né, esses hábitos, e eles vão passando a ser 5. Mas, na verdade, alguns vão sendo substituídos, né? O sono, a alimentação, ele permanece, ele tem que estar ali. A atividade já tá se a criança pensa, se a criança ela tem bem estabelecidos esses 4 pilares, ela vai crescendo de uma maneira bem mais ordenada, aquilo já vai entrando. Obviamente, sempre vão ter coisas a serem lutadas e conquistadas, mas à medida que vai crescendo, você vai começando a trocar algumas coisas. Primeiro, a criança, até os 7 anos, ela não tem uma inteligência abstrata, então ela não dá conta de abstrações. Então, quando a gente vai falando de Deus, é claro, a gente ensina a criança pequenininha a rezar, a cantar, não sei o quê, mas ela ainda não entendeu aquilo porque é abstrato para ela. A criança é concreta, a criança pequena é concreta. Quer ver? Mas cadê Jesus? Onde que está? Né? A gente, sendo católico, tem a Eucaristia, então a gente vai, não, Jesus está ali, ele se esconde ali no pãozinho porque ele quer vir morar dentro do nosso corpo. É porque criança, né? Por quê? Porque isso, a criança, até os 7 anos, ali por volta dos 7 anos, ela é concreta. À medida que ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, o cérebro vai sendo desenvolvido para as abstrações. Então, ela começa a ter uma racionalidade mais abstrata. Então, ela vai entendendo ali que, Deus... Aí ela começa a entender. Então, essa espiritualidade, que é um pilar, né, começa a se solidificar. E tem a hora que, geralmente, a criança começa... a ir para a catequese, porque ela já começa a ter uma racionalidade ali, uma abstração maior. Ok, então é um pilar que começa a ser inserido de uma maneira mais livre e volitiva ao mesmo tempo, que ela precisa estar ancorado nos pais, né, para ela desenvolver aquilo. E ela não vai desenvolver aquela máxima que muitos pais a gente escuta hoje falando: deixa a criança crescer para ela escolher. Como é que ela vai escolher se ela não sabe o que existe, ela não sabe o que é? Se você não deu o norte, por mais que ela tenha a lei natural dentro dela, algumas coisas vão chamar atenção, mas outras ela não vai saber nem onde vai estar, porque ela não tem isso. Ela não tem isso desenvolvido dentro dela. Mas à medida que vai se desenvolvendo para a adolescência, né, que vai crescendo lá pelos seus 12, 13 anos, então essa espiritualidade tem que ser algo construído pela própria criança. Ela tem que estar ali internalizada. Os pais têm que dar suporte para que isso se desenvolva. Então, o sono, a alimentação, a espiritualidade, a atividade social, que é o que a Karine falou. A criança, ela passa a tirar, né,
esse olhar de admiração dos pais para fora, para os amigos dos pais. Então, os pais também, é necessário que os pais olhem, né? Quem são os meus amigos, né? Porque ele pode tirar o foco de você, mas levar para aquela outra pessoa, que não necessariamente é um par, mas ele pode levar para um amigo. Então, ele vai olhar, aí sabe aquele teu amigo doidão, que não sei o que, falou um monte de coisa, ele pode se espelhar naquele teu amigo e você está ali achando que... Não, mas ele está ali dentro do ambiente que ele está vendo. Não que a gente não vai ter amigos, vai ter só amigos iguaizinhos a gente, porque é impossível. Mas, se a gente quer, né, promover uma educação, né, dentro dos nossos valores, a gente vai ter que sim pensar nesses amigos que estão nos rodeando. E não só os amiguinhos do tamanho. Né, porque tem uma influência? Tem. Mas os nossos amigos também têm. Então, e a gente precisa fazer com que eles entendam essas relações. Né? A tia Laís falou aqui do respeito, né? Que ela ensinou para os filhos. É isso, né? A gente ensinar a respeitar. E também a permitir, né, ser respeitado. Então, é uma via de mão dupla. Né? A gente vai ter que ensinar a criança isso. Ela vai ter que ser ensinada. E a gente acha que não, que é natural, as coisas vão acontecendo. Não, ela tem que aprender, que ela precisa se relacionar, as coisas que ela pode falar. Isso acontece muito nas relações familiares, depois que vão crescendo. Ah, não, é meu irmão, então eu posso falar de qualquer jeito, eu posso tratar de qualquer jeito. Não, é minha mãe, meu pai, meu primo. Então, não preciso ter cuidado nenhum. Não. Aí você tem o maior cuidado com o seu amigo. Você lembra do aniversário do seu amigo, você manda uma mensagem, você liga, você marca um encontro, mas as pessoas da tua casa você nem liga. Ah, não, porque é família. E daí, né? Ou me engole do jeito que é, ou então não é, né? As relações sociais, todas, precisam ser estabelecidas e a gente precisa ensinar isso para a criança. Como que ela fala com a avó, né? Uma coisa que eu tinha muito quando eu era criança e que hoje eu já não vejo muito, né? Minha mãe e meu pai sempre falavam, pede bênção ao seu avô, sua avó, né? Seu pai, sua mãe, seus tios. Então até hoje, né? Eu vejo meus tios dentro de ti, né? E a gente não vê as crianças fazendo isso, né? As crianças, elas já... Você que fala de qualquer jeito. A gente, né, como a Karine está chamando ela de tia Laís, aí todo mundo está chamando de tia Laís também. Né? A gente, adolescente, chamava todo mundo de tio, né? Hoje, vocês podem reparar que as crianças já não chamam nem de tio, elas chamam pelo nome. Fulano, quem é fulano? Não há mal nenhum nisso, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ensinar as crianças a se relacionar, a respeitar, a entender que o outro é mais velho, que eu falo de uma maneira diferente, né, que eu escuto, né, como é que eu lido com esse meu amigo, como é que eu não lido, né, aí começa aquele negócio da escola, do bullying, né, que acontece muito, que isso existe, a criança é cruel sim, então tem aquele que está sofrendo e não fala nada, então você tem que estar de olho para entender como é que está sendo a dinâmica dos amigos, os relacionamentos, então assim, é um outro pilar dessa atividade social, né? E a atividade física, que é importantíssima e que a gente acha que é só um prazer, né? Não, faz parte. Lembra que eu falei que o corpo e a alma estão juntos? Então, o nosso corpo, né? A nossa alma se desenvolve também à medida que a gente... E aí, aí os 5 pilares aqui já serviu para todo mundo que está aqui assistindo. Porque não é só para o adolescente, é para todo mundo. O nosso corpo estar em movimento, ele é necessário. E a criança, o adolescente principalmente. A gente vê adolescentes que ficam noite e dia com o celular, obesos ou então magérrimos, porque não comem ou comem demais. Então, olha a desordem, olha o desequilíbrio nisso. Então, ou então com a preguiça danada. Tudo que vai fazer é muito difícil, porque já é difícil o período da adolescência, porque já está troca de hormônio, a imagem corporal que já é diferente, ele já se olha no espelho, ele já não se via, o rosto já é diferente, o cabelo muda, tudo. Então, já é uma fase difícil. Então, a atividade esportiva, a atividade física, já vai dar uma outra conotação. Aí você fala, nossa, uma coisa que, né, a gente acha que é só aqui. Não, é saúde mental. Então, pensar nesses 5 pilares, e a gente pensa, não é só da adolescência, os pais precisam estar. Os pais precisam comer bem, dormir bem, ter uma atividade social estruturada, uma atividade física e ter a espiritualidade
que vai muito além da religiosidade bem desenvolvida. Quando eu falo, aí eu trago até Viktor Frankl na logoterapia, quando ele traz a visão noética, que é a visão espiritual, né, a visão da espiritualidade, é a gente fazer o famoso pensar na vida, da gente pensar nas nossas ações, como que eu ajo, o que que eu faço, né, como é que eu penso, como é que eu reajo, né? A gente tem que ter um momento na vida, no dia, para a gente fazer isso. Se você vive na constante correria, só demandando, que horas que você vai pensar? Que você falou, aquela hora você falou assim, você acha que, caramba, aquela hora eu mandei mal, falei daquele jeito, né? Caramba, olha, eu tô vendo que eu tô repetidas vezes, eu, sei lá, me atraso nos meus compromissos, porque, sei lá, eu me desorganizei em alguma coisa. Se você não tem um momento para você parar para pensar nisso, né, você vai empurrando, né? Quando você vê, acabou, porque a vida, quando vê, a vida acabou. Né? E isso vai acontecendo. Os pais têm que estar com esses cinco pilares bem desenvolvidos para educar as crianças nos 4 hábitos básicos e introduzindo a criança à medida que ela cresce nos pilares que ela já luta. Então, se ela não faz, se os adultos, se os pais não fazem, né, como que ela vai educar? Então, hoje, muitas vezes assusta pensar na adolescência porque você não tem uma vida que olha para dentro. Uma vida sempre para fora, né? As redes sociais, é sempre, lindo, a casa da pessoa é uma zona, e ela posta sempre todo mundo lindo, cheiroso, lindo, aí, que é isso que causa, né? Porque você vive uma vida real, aí você olha a rede social e você fala, como? Impossível, como é que pode uma coisa dessa? A pessoa só vive nas flores, né? Não, toda vida tem seus espinhos, né? E quanto mais a gente se instaura na realidade e coloca a criança na realidade, menos ansiedade ela vai ter, menos depressão. A questão do suicídio que você traz, que é importantíssimo pensar. Se ela tem uma família que busca, né, porque tem famílias que, né, como a tia Laís falou, ela perdeu o esposo, as crianças estavam na adolescência, uma fase que é super cheia de mudanças. Os hormônios mudam, né, o corpo muda, as relações mudam, e teve essa ruptura. Mas é isso, né? Olhar para a família, né? E ajudar a criança a encarar, o adolescente, qual é a sua realidade. Você não vai ficar olhando para a realidade do outro. Isso a rede social atrapalha muito. Porque ele começa a olhar para a realidade do outro, começa a negar a sua própria realidade, começa a não viver aquilo. Isso é horrível, porque causa isso, o desespero, né? A desesperança. Então isso é muito prejudicial na formação da pessoa. Né? Então, pessoal, a gente já vai se encaminhar aqui para encerrar, né, o nosso papo. Está muito gostoso, ficaria aqui a tarde toda, mas a gente já vai se encaminhar aqui para encerrar. E eu queria pedir para vocês três, se vocês pudessem, assim, resumir tudo aquilo que a gente falou, o que impactou para vocês, em uma frase. Se vocês puderem resumir em uma frase todo esse assunto de infância, né, de cuidar da saúde mental das crianças, de nós sermos os exemplos, né, porque foi como a Cátia falou, um adulto que não tem os 5 pilares bem vividos, ou que busca pelo menos, né, porque nossa vida é uma eterna busca, a perfeição vai chegar no céu, nossa vida é uma eterna busca. Então, se o adulto não busca, ele não consegue passar isso para a criança. Aí a fase da adolescência é ainda pior, porque como é que ele vai ensinar isso para um adolescente se ele não faz? Né? Então, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. E a gente sabe que isso não dá certo com criança, né? Com os filhos. Então, assim, se vocês puderem resumir uma frase, sabe? Assim, se vocês pudessem deixar essa frase como um toque, um ensinamento, um conselho para quem está nos ouvindo. Só enquanto eles pensam rapidinho aqui, já pensou, a Tati é muito rápida, né? Tem que agradecer, né, também ao pessoal que está aqui, né? É legal, o pessoal está aqui hoje, está prestigiando esse momento, quem vai assistir posteriormente também, é legal que consigam absorver da melhor forma, porque eu gosto de bater na tecla de dizer sempre, a gente está falando de uma realidade da rede social, onde a gente vê somente um espectro bonito da família ali, né? A foto bonita, bem maquiada, uma casa arrumada, uma viagem, mas a gente está aqui com famílias reais, experiências reais, e que
tudo que é falado com conhecimento técnico, com conhecimento de vivência, de experiência, ele precisa acontecer da seguinte forma, o movimento que precisa acontecer da seguinte forma, não é que ou você faz 100% ou você faz 0%, já que está zoado, né? Já que não está legal, já que eu não estou cumprindo com tudo que é necessário, não faço nada, deixo o movimento, mas é que buscar, sempre ir em busca, né, da mais perfeita condição, da mais perfeita realidade, a vivência que foi falada da família, os conceitos que são importantes, os pilares, como a Tati trouxe aqui, né, os hábitos, né, os 4 dos hábitos e os 5 pilares para nós adultos também. É interessante que o movimento é ir de encontro a essa perfeição. O movimento é buscar essa ideia, né? Então, não é que é igual aos 10 mandamentos, não, tem os mandamentos aqui. Eu consigo fazer 5, mas os outros 5 eu não consigo, então eu não vou fazer nenhum. Não, você faz 3, tenta fazer 4, vai, não, agora eu vou fazer 5, sempre buscar. Sempre, isso é muito legal trazer essa realidade, porque às vezes tem pessoas em casa para falar, não, mas na minha realidade, né, não, eu não consigo ir para o trabalho, eu não consigo jantar com meus filhos, não consigo me reunir com meus filhos, então está tudo perdido, não, mas no almoço de domingo, o Padre Julinho que fala isso, quem conhece o Padre Julinho, ele fala muito disso, fala para os casais, né, poxa, você não consegue ter um tempo com o seu cônjuge durante a semana, valorize o domingo, valorize o sábado, tenha um dia que você coloque esses valores e você vai alavancando isso dia após dia para evoluir, para alcançar esses objetivos. Acho que seria legal realmente só trazer isso, que eu gosto de bater nessa tecla, porque são famílias reais, vivências reais, realidades que encontram barreiras, assim como todas as outras, que por mais que eu entenda que ninguém está achando que a gente é perfeito, eu sei que não estão achando isso, mas é que pode falar assim, não, falar é muito fácil, né? Sempre tem, sempre acontece, mas que realmente aconteça esse movimento, que as palavras, que tudo foi falado, vá de encontro às pessoas e que alcance esses corações para mudar a realidade, num detalhe, numa experiência da tia Laís, alguém pode ter, de repente, ficado viúvo num período, né, recente, e essa pessoa pode ser abençoada com olha, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Então trazer isso, acho que é importante, e fiquem à vontade para falar suas frases aí, tá? Quer repetir sobre o que é a frase? Não, precisa, né? Não disse que eu pensei já a frase? Então, a frase que eu acho que marca e pode ser assim, algo que a gente sempre pense, né, como uma jaculatória, assim, que não sai da nossa cabeça, é que muito custa aquilo que muito vale. Então, a gente sempre tem isso na cabeça, né? A mãe, muitas vezes, quando está atribulada com um monte de tarefa, um monte de coisa, e sempre pensar, não, muito custa aquilo que muito vale. Né? E sempre pensar nisso, né? Que a vida é um eterno começar e recomeçar. Que essa frase nem é minha, mas começar e recomeçar, São José Maria Escrivá, né? Que sempre nos ensina, traz esse ensinamento. Eu ouvi, baseado até na frase dela, minha esposa, eu ouvi uma frase do Senhor uma vez, que eu nunca esqueci, né? Ele fala assim, Rafael, o pai não erra, o pai deixa de acertar. Você pensa assim, poxa, a gente quer fazer o melhor sempre, né? Mas a gente vai errar, mas a gente vai estar sempre buscando fazer o melhor para o nosso filho. Então, eu escrevi aqui, a minha família e a sua família seja luz para a vida em sociedade. Assim, gostaria muito de agradecer vocês, né, que partilharam aqui a vida de vocês, né, se propuseram a estar aqui, doando o tempo de vocês, doando um pouquinho, né, do que é a vida, né, vocês falaram um pouco dos filhos, né, tia Laís falou, né, de um momento que foi com certeza o mais difícil da vida de vocês, então abrir aqui, né, pra gente, para nos ajudar, né, e ajudar todas as famílias que vão ouvir, então eu agradeço de verdade pelo tempo de vocês aqui. Só antes de encerrar, fazer uma leitura breve, que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, eu vou ler 10 versículos, tá bom? Vou ler rápido, mas são 10 versículos, só para a gente finalizar a conclusão e fazer um momento de oração. Mas diz assim: aos anciãos que estão entre vós,
exorto eu, que sou ancião como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória. Do mesmo modo, vós, jovens, sujeitai-vos aos anciãos, revesti-vos todos de humildade em vossas relações mútuas. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistirem firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos de fé espalhados pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. Só para a gente concluir mesmo, porque lançar sobre ele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, aquilo que aflige o nosso coração, porque é ele quem fortalece, é ele quem livra, né, de todo mal que muitas vezes nos é imputado ali ao redor do mundo, né? Que possamos ser como um rebanho de Cristo que dá o exemplo, como a Tia Laís falou e que o Matheus também colocou aqui. Nunca esquecer que o diabo está à espreita, né? E a família é a mais atacada, né? Porque é ali onde a gente cria os nossos filhos para Deus, mostra a Deus, né? Na nossa igreja doméstica. Então, é o maior ataque do inimigo, né? Então, queria só terminar esse momento, né? Agradecendo a Deus, então agradecendo imensamente a Deus por esse momento, que Ele possa nos abençoar a vida de vocês, de todos aqui presentes. Amém. Amém.